Começando mais um Super Valor Entrevista, hoje direto da cidade de Blumenau, aqui no Centro de Inovação Blumenau, com uma presença ilustre. Aqui ao meu lado, professor Udo Schroeder, ele que é gestor, presidente do Instituto Gene Blumenau. Hoje a gente vai falar do Instituto Gene, mas também do Centro de Inovação Blumenau. Professor, seja bem-vindo ao Valor Entrevista mais uma vez. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Muito obrigado, Alain, por mais uma vez essa nossa oportunidade aqui. Sempre um prazer trocar aqui umas ideias com você e com o seu canal aí. Falar das novidades, né? Afinal de contas, são 4 anos do Centro de Inovação Blumenau. Exatamente, 4 anos de bastante desafios, né? Eu sempre digo que os primeiros anos do centro foram relativamente simples, porque ocupar um espaço desse e trazer os primeiros projetos é relativamente simples, porque existia já toda uma expectativa, né? E uma ânsia para que isso aqui efetivamente fosse inaugurado. À medida que os anos vão passando, os desafios vão aumentando, e a nossa entrega tem que ficar cada vez maior. Né? Claro. Quando você começa um projeto novo, você começa com um monte de promessas e assim por diante. A partir do momento que o tempo vai passando, essa cobrança começa a vir naturalmente. Né? Então a maturação aconteceu e agora, 4 anos depois, é olhar realmente para o futuro promissor, professor. Isso. Porque nos primeiros horizontes que a gente olha, parece que eles estão meio perto, né? Mas desde que a gente vai caminhando, eles vão ficando cada vez mais longos. Mas está muito realizador, a gente tem feito realmente bastante coisa bem interessante aqui no Centro de Inovação. Lembrando que nós fazemos parte de uma rede catarinense de centros de inovação, né? Hoje nós somos 15 centros de inovação no estado de Santa Catarina, dos quais 14 estão operando a pleno vapor. Temos um ainda que está com problema de estrutura, que é o nosso centro de inovação aqui, vizinho nosso, que é de Brusque, que ainda tem alguma coisa de infraestrutura que está precisando melhorar. E agora, com o governador Jorginho, nós temos um projeto de crescer, inclusive, ainda mais essa nossa rede. Né? Está vindo mais por aí. Está vindo mais. Nós temos aí uma proposta que já está sendo implementada aos poucos, que são mais 6 centros de inovação, porque nós tínhamos lá no estado uma cobertura relativamente grande já, mas tinha algumas áreas ainda meio distante dos centros. Né? Sim. São municípios menores, mas que já vale a pena ativar o ecossistema também nesses menores, para que a gente tenha no futuro próximo todo o estado conectado e trabalhando em conjunto nessa rede. Né? Professor, me fala dos embaixadores. Então, aqui no Centro de Inovação Blumenau, nós temos um desafio que vai além aqui do município de Blumenau. Nós temos aqui a obrigação de atender todos os municípios da Associação dos Municípios do Vale Europeu, que é a ANVE, e nesse território nós temos 14 municípios. Então, o projeto prevê que a gente, uma vez ativado o ecossistema de Blumenau, nós precisamos levar esse movimento para os demais municípios. Né? Então, nos mesmos moldes que a rede como um todo funciona, nós precisamos levar esses desafios também para os outros municípios. E como é que a gente fez isso? Né? A gente podia ter optado por o que algumas regiões optaram, que foi fazer o pacto pela inovação em cada uma das regiões. Eu sou meio descrente em relação a pacto, porque pacto é muito bacana enquanto a gente está assinando os termos de convênio e assim por diante, e depois de tirar das fotos, muitas vezes não fica ninguém para fazer a coisa efetivamente. Nem na gaveta. Nem na gaveta. Então nós optamos aqui, ao invés de pegar o nosso time e cada um desses municípios e implementar a ideia lá, nós criamos o que a gente chamou dos embaixadores da inovação, que são pessoas que residem nos municípios e que a gente pretende transformar essas pessoas no que a gente chama de massa crítica, pensando efetivamente em inovação e empreendedorismo. Né? Então, para isso a gente nomeou em cada um dos municípios pelo menos 4 embaixadores, porque nós temos aqui uma preocupação muito grande que na gestão de todo esse ecossistema a gente tem a participação de atores, o que a gente chama das 4 hélices. Então nós temos na governança de qualquer sistema
nós precisamos ter, que são da comunidade, efetivamente, nós temos que ter a participação efetiva do setor público, Sim. extremamente importante, eles precisam defender políticas e assim por diante, incentivos e assim vai. Nós temos que ter o setor privado em conjunto, porque é comum muitas vezes você ver discussões do tipo assim, não, mas isso aqui é um problema do setor público, isso aqui é um problema do setor privado. Os problemas e as soluções são de todos nós. Exato. Então nós temos que trabalhar isso em conjunto. Então essa dicotomia aí de achar que o problema é do privado, o problema é do público, Sim. isso a gente tem que quebrar, fazendo que os dois sentem na mesma. Tem que trazer a academia também junto. Temos que trazer a academia, porque inovação não se faz sem ter pesquisa, né? Sem ter efetivamente um aprofundamento naquilo que existe. E também temos uma quarta hélice, que é o setor da sociedade civil organizada. Exato. Que nos ajuda efetivamente a buscar soluções melhores para a sociedade como um todo, né? Então, a gente trabalha fortemente com essas quatro hélices. E aí, em cada município, nós buscamos pelo menos uma pessoa representando cada um dessas hélices. Eles não precisam necessariamente trabalhar no setor, mas eles têm que entender o setor. Né? Um representante do setor público não precisa ser necessariamente um servidor público, né? Mas que entenda o que é o setor público e como o setor público poderia nos ajudar. Então, dessa forma, a gente criou esses grupos. E isso hoje está em todos os nossos municípios, alguns grupos em estágio um pouco mais avançado, outros ainda patinando de alguma forma, e a gente quer que esse grupo defina como é que eles vão efetivamente trabalhar em função, em favor do município, né? E aí a gente tem sempre uma preocupação muito grande, porque como a gente está aqui num centro de inovação, e que é um equipamento importante, mas ele não é o principal equipamento, né? Para que você tenha um centro de inovação, a gente tem que olhar com muito carinho o que nós vamos botar dentro do centro de inovação. Claro. Isso foi uma preocupação nossa aqui, com o Centro de Inovação Blumenau, quando ele estava sendo construído. E nós levamos aqui 5 anos para construir o prédio, para um prédio público, e nós temos algumas burocracias aí que nos atrapalham um pouco. Durante esses 5 anos, a gente pensou muito de como é que seria a gestão desse projeto e o que nós traríamos aqui para dentro. Sim. Né? Para que depois de construído o prédio, a gente não tivesse aqui um elefante branco sem projetos rodando. E nem ter que fazer puxadinho também, né? Exatamente. Né? Então, eu sempre faço aqui a comparação com as UPAs, né? Algumas UPAs, unidades de pronto atendimento, funcionam muito bem, mas a grande maioria dessas se transformaram num edifício muito bonito e muitas vezes não presta serviço adequado. Exatamente. Porque falta médico, porque falta enfermeiro, porque falta remédio, assim por diante. Cheio de sala ociosa também. Ociosa. Professor, o CIB ele tem projetos novos a cada instante, a cada momento, né? Serve como incubadora. Me explica como é que funciona esse trabalho também. O que a gente está implementando, na verdade, o Guia de Implantação do Centro de Inovação, que foi um documento organizado com o pessoal da UFSC e também da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que mostra que nós temos aqui 10 grandes funções a serem realizadas e 59 subfunções. Então, aqui não falta plano de ação para que a gente execute isso. Aqui tem trabalho, né? Tem trabalho. Mas é um trabalho gratificante porque é sempre inovador, né? A gente tem muito pouca rotina aqui. Já saiu muita gente de sucesso daqui. Muita gente de sucesso. E entra muita gente de sucesso. E esse é o nosso objetivo aqui, né? A gente tem, isso aqui não é um condomínio, então todos os projetos que vêm para cá têm um tempo limite para ficar dentro do edifício e participando do projeto, né? Que hoje está limitado em 3 anos. Ou seja, qualquer novo projeto que vem, ele tem um deadline aí de 3 anos entregar esse projeto e sair de dentro do centro. Que sempre nos dói muito, né? Ter que pedir para alguém desocupar o espaço, mas isso mantém o Centro de Inovação sempre oxigenado, com novas ideias e por diante. E o governo do estado tem feito um trabalho bastante desafiador para nós, porque colocou esse projeto do Centro de Inovação como um projeto efetivamente, uma política de Estado, levando inovação para todo o estado de Santa Catarina, tanto para os órgãos públicos quanto para os privados, né? E isso para isso, efetivamente, a gente vai receber do governo do estado todo o apoio que a gente precisa para isso. Esse apoio, essa parceria é importante, é fundamental, né, professor? Fundamental. Assim, finalmente nós tivemos agora lançado, e o governador vai lançar isso agora no próximo dia 17 oficialmente,
um novo marco de inovação para o estado de Santa Catarina, né, que começa com um decreto definindo o que é inovação para o estado e como ele vai atuar. E aí a rede de centros de inovação passa a ser um grande ator para que isso aconteça, né? E inclusive foi criado agora todo um comitê que faz a gestão disso, e aí nós temos parceiros de todas essas 4 hélices, né? E com representante de peso no estado inteiro, né? E agora começam a surgir os primeiros projetos voltados a essa nova forma do estado olhar a inovação. O primeiro deles, e que já foi lançado em outubro do ano passado, a ideia inicial, e agora começa a se concretizar, que é o Santa Catarina Mais Inovação. Pois é, eu quero agora te fazer essa pergunta, porque eu ouvi falar muito bem. E como é que vai funcionar, professor? O Santa Catarina Mais Inovação, o que o governo do estado quer, é disponibilizar efetivamente, ou conectar de alguma forma mais profunda, todo o setor econômico do estado, com o estado e com as outras entidades, né? Com as academias, né? Aqui a gente fala bastante forte da ACAF, que é a Associação Catarinense das Fundações Educacionais. Sim. E a rede de centros será o irradiador disso para todo o estado. Hoje a gente tem capilaridade em todo o estado, com aumento inclusive dos 6 centros, isso vai... Mais protagonismo. Mais protagonismo e no estado inteiro, né? O que é importante. Porque vale lembrar que até pouco tempo a gente tinha muita dificuldade de fazer com que o estado atravessasse as pontes lá de Florianópolis e viesse trazer isso para o interior, né? Isso era um posicionamento que agora isso está sendo quebrado, né? Felizmente. Então, o Santa Catarina Mais Inovação é isso, é trazer possibilidades para que todos tenham acesso à inovação, né? Então, basicamente, o que vai ser? Nós teremos agentes do próprio governo, né? Que serão bolsistas FAPESC e outros recursos, que vão fazer um trabalho de ir até as instituições, ir até a indústria e todo o setor econômico do estado, e não ficar esperando que o setor econômico venha pedir alguma coisa para o estado. Aqui no centro a gente já tem feito isso de alguma forma, lembrando que, ao invés de ficar reclamando que o empresário não vem se conectar ao ecossistema, nós precisamos lembrar que a distância entre esses 2 pontos é igual. É mesmo. Então, se ele não vem, nós vamos. Não é mesmo? É simples. É uma questão de atitude, né? De realmente você sair fazendo. E é isso que o Estado agora quer apoiar, né? Que isso aconteça. Eu preciso só fazer uma interrupção, professor, porque falar de inovação, para quem entende de inovação, como é o caso do professor Udo, é importante, mas vamos falar da nossa região aqui, o Vale. Quando o assunto é inovação, a gente sai aqui na vanguarda praticamente, né? Sai. E felizmente aqui a gente teve bastante êxito quando trabalhamos isso desta forma, né? Assim, primeiro, esse equipamento que nós temos e essa estrutura agora com Conecta Anvi, assim por diante, nós temos pontos de conexão. Então qualquer empresário, qualquer pessoa da sociedade, de qualquer setor da economia que precisar de alguma coisa, ele sabe onde buscar isso, ele sabe onde conectar. E a partir daí a gente ativa todo o ecossistema. É meio que um porto seguro. Exatamente, né? Assim, porque esse é um problema de sempre que alguém tem alguma dúvida a ser tratada, é onde eu vou buscar ajuda para isso, né? E agora a gente tem isso aqui garantido. E com esse apoio agora do Estado, a gente vai para a linha de frente, a gente vai buscar esses problemas que eventualmente existam lá. Então, o primeiro passo para esse projeto é nós termos aqui um time de agentes que vão a campo verificar todas as empresas, todos os negócios, o setor público, inclusive junto, verificar o que cada uma dessas empresas ou desses setores tem de necessidade, né? Então, o que a gente está fazendo é querer buscar projetos que essas empresas eventualmente têm. E se elas não têm nenhum projeto de evolução, de inovação e assim por diante, nós podemos provocá-los a ajudar com que eles façam seus projetos, né? Então a gente vai no primeiro instante ter aqui um número de projetos mapeados em toda a nossa área aqui do Vale Europeu, sabendo onde estão as necessidades, quais são essas necessidades, se já tem projeto estruturado, né, para que depois a gente possa correr atrás das fontes de recursos para viabilizar isso. Claro. Né?
É comum a gente ver isso sendo comentado mundo afora, de que recursos não faltam. E efetivamente não falta recurso. O que falta são projetos, e bons projetos de preferência, né? E para que isso aconteça, nós temos que agora, nós vamos provocar a comunidade para que eles comecem a pensar em projetos. Então, eu tenho uma dor, eu tenho qualquer solução, alguma coisa que eu gostaria de evoluir, faça seu projeto. E depois a gente vai atrás de recurso. Porque o inverso não tem funcionado, né? Muitas vezes a gente fica esperando que os recursos sejam ofertados de alguma forma, que os editais sejam lançados, assim por diante. A gente nem corre atrás para saber que tipo de recurso tem, não é mesmo? E tem muitos recursos disponíveis, então vamos entender quem são esses recursos e que tipo de projetos nós precisamos fazer para acessar esses recursos. Então, essa é a proposta inicial de Santa Catarina Mais Inovação. E aí, para que a gente consiga atender essa demanda, eu espero que seja grande essa demanda, nós temos que nos estruturar para poder atender isso. Sim. E para isso, o Estado também vai nos ajudar a criar, em cada um dos centros de inovação do Estado, então em 21 pontos do Estado, nós teremos um escritório de captação de recursos. Para isso, nós vamos contratar pessoas, e eles serão, nesse primeiro momento, financiados, inclusive, pelo Estado, pela FAPESC. A gente vai recrutar essas pessoas, vamos treiná-las, e nós temos 2 anos para fazer com que esses escritórios de captação sejam autossustentáveis. Show. Então, nós temos essa garantia inicial de que temos 2 anos para aprender, né? E aí vem a tentativa de acerto e erro, e assim realmente que a gente vai evoluindo, até ter um escritório estruturado. E a gente vai prestar esse serviço para toda a comunidade, né? Além disso, o governo do estado está fazendo também o credenciamento de todas as universidades, então está saindo o edital agora, inclusive, com recursos para isso, que todas as universidades do sistema CAF terão também a capacitação para poder fazer essa prestação de serviço. Porque é dentro das universidades que nós temos os principais pesquisadores que possam... Os ativos estão todos lá. Exatamente, né? Então, isso que a gente quer... e vai ser ativada a partir desse estágio. Então, a gente acredita que a partir do meio do ano a gente já está estruturado para efetivamente fazer essas entregas, né? E estamos até mapeando uma série de projetos que já estão em fase de execução e que as empresas estão tendo dificuldade de executá-los. Então, a gente pode também ajudar esses projetos que já estão aí caminhando para acelerar isso, efetivamente, que eles atinjam lá seus objetivos iniciais, né? Como vocês estão percebendo, aqui no Centro de Inovação Blumenau tem muito trabalho, tem muita coisa boa vindo aí. A gente vai fazer um rápido intervalo, vamos para o segundo bloco, porque ainda tem a parceria com a Fiesc, e eu quero que o professor me responda o sentido da disruptividade, que eu acho uma palavra tão bonita, até para falar é difícil. Mas o professor entende disso também, faz parte do dia a dia dele. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua companhia. Está gostando, professor, do papo? Ótimo. Está legal? Obrigado. A gente está aqui no Centro de Inovação Blumenau fazendo esse bate-papo com o professor Udo. Não sai daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional sobre inovação com quem entende do assunto, o professor Udo Schroeder, ele que está aqui ao meu lado e é também presidente do Instituto Gene Blumenau. Professor, eu preciso saber o conceito de disruptivo, que tem muito a ver também com inovação. Isso. É o conceito precisamos primeiro falar um pouquinho do que é inovação, né? E parece-me que a sociedade muitas vezes de forma não entende muito isso e acha que inovação não é para pequeno negócio, é só para grandes empresas e assim por diante, e que demanda muito esforço. Então eu começo a dizer, que eu sempre falando que eu sou bem repetitivo nisso, sabe, porque para inovar a gente precisa pensar de forma diferente com o que a gente vem pensando, né? Então, em tudo que a gente faz na nossa vida, e nós precisamos lembrar que algo em torno aí de mais de 90% da nossa vida é no piloto automático, ou seja, todo dia a gente faz a mesma coisa, né? E tem até músicas que falam um pouco a respeito disso, dizendo assim que a gente tem que, se a gente quer efetivamente melhorar alguma coisa, inovar alguma coisa, a gente tem que temos que nós mesmos nos fazermos a pergunta de que se existe alguma forma melhor de eu fazer aquilo que eu venho fazendo, né? Então essa é a pergunta-chave
que eu gosto de chamar aqui de pergunta de neném, né? Por que eu estou fazendo isso dessa forma? E quando a gente começa a trazer isso para o nosso dia a dia, a gente começa efetivamente a verificar possibilidades de fazer inovação, né? De melhorar processos, produtos, serviços e assim por diante, né? E aí tem diversas formas de fazer isso, né? Ou seja, a inovação aqui é fazer alguma coisa nova que traga um resultado melhor do que eu vinha trazendo até aqui. E quando a gente fala de inovação disruptiva, ela é bastante diferente aquelas outras inovações que são as inovações incrementais, né? Que a inovação incremental ela é muito impulsionada pelos problemas que a gente verifica no processo, no produto atual. Sim. Então a gente começa a usar alguma coisa de alguma forma e percebe que não está legal aquele funcionamento, Sim. a tendência natural é fazer um incremento a esse produto para resolver aquele problema. E a disruptiva não está baseado em conhecimento a respeito de algo que já existia, e sim criar alguma coisa totalmente diferente do que existia anteriormente, e não simplesmente melhorando o processo, né? Eu sempre gosto de citar alguns exemplos, e um deles que eu sempre gosto de falar é do forno de micro-ondas. Né? A humanidade passou milhares de anos aquecendo o alimento depois de descoberto o processo de fazer fogo, né? Quando ele precisa aquecer um alimento, ele cria uma fonte de calor, aproxima esse alimento dessa fonte de calor e esse alimento é aquecido de fora para dentro, ou seja, tem uma fonte de calor externa que vai a aquecer um alimento, né, ou qualquer outra substância. E foi sempre assim, durante muito tempo. E aí começamos a fazer os incrementos nisso, né? Primeiro se provocava o fogo, muitas vezes, na maioria das vezes, em madeiras, né, pedaços de lenha, assim por diante, para ter. Depois nós fomos para o carvão, aí depois nós fomos utilizando gás, utilizando outros combustíveis aí que pudessem ser incendiados e criar uma fonte de calor. O gás, eu já falei, depois nós fomos para o elétrico, né? Então, com as nossas resistências, criando uma fonte de calor e expondo o alimento aqui. O rabo quente, né? O rabo quente, assim, para aquecer a água e assim vai. Eu sou dessa época aí. Até que alguém sentou, pesquisou um pouco e verificou que poderia aquecer um alimento na forma inversa, aquecendo de dentro para fora, fazendo com que, submetendo esse alimento, esse algo que eu preciso aquecer, a raios, né, que provocassem a vibração lá das células e moléculas e dessa forma aquecia de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso é disruptivo. E antes a gente via numa balada de ser incremental, até que alguém disse, vou inverter esse processo. Para ter uma noção, no final da década de 70, nos Estados Unidos, eles começaram a... Tem filmes da década de 80 que tem o micro-ondas lá e a gente só foi ter o micro-ondas, de 98 para cá. Muito recente aqui. Muito recente. Então isso é uma mudança disruptiva, né? Que efetivamente não se baseou no conhecimento anterior. Eles não foram melhorando a fonte de calor externa, assim por diante, e quebraram isso dessa forma. Perfeito. Então, para quem está assistindo a gente, está aí o conceito de disruptivo. Professor, a gente também tem na pauta a parceria com a Fiesc, porque tem o projeto Avança SC. Isso. Esse é um projeto que vem sendo gestado dentro da Fiesc, né, pela sua diretoria de inovação, o professor Fiats, que está lá trabalhando nessa frente, em que a Fiesc está trabalhando num projeto de fazer efetivamente, olhar para frente o desenvolvimento da indústria do estado de Santa Catarina. Né? Então, esse é o que está por trás disso, né? E agora a gente vai começar a trabalhar isso nós vamos estar juntos, né, e auxiliando no que for possível nesse projeto, que é olhar todo o estado pelas suas micro-regiões e verificar como a gente vai poder continuar levando a indústria, que é muito pujante em Santa Catarina. A gente sabe que é um case especial no país como um todo, mas como a gente vai manter isso para o futuro, né? E aí eles definiram nesse planejamento, esse olhar para que a gente possa estudar isso e trazer inovação para isso, olhando para quatro grandes eixos lá que a gente está olhando. O primeiro deles é o territorial. Podemos citar o exemplo de Blumenau.
Blumenau nós não temos mais espaço físico adequado para trazer, por exemplo, uma grande indústria de transformação, né? Blumenau nós temos aqui um rio com morros e barrancos margeando. Só cresce para cima. Só cresce para cima, é o que a gente tem aqui. Então não dá para imaginar mais que a gente vai querer fazer grandes indústrias para esse espaço. Mas a gente pode trazer para cá os setores da economia que tem muito mais valor agregado, Claro. como é o caso da TIC, né? A gente podia divagar bastante a respeito disso, mas esse é o fato. Então aqui a gente não tem. Mas aqui pertinho, em Timbó, em Indaial, em Gaspar, nós temos espaço físico. Sim. Então a gente deveria planejar esse território todo e dizer o que nós vamos mapear e para que locais físicos nós vamos levar essas indústrias, né? E analisando isso a fundo, né? Como falo em Gaspar, na tua terra agora, né? A gente fala, lá tem bastante terreno, agora com a duplicação, né? 470 e tal. Ou temos que olhar lá a qualidade daquele solo, né? Que é um negócio, ou seja, vamos fazer um planejamento nesses setores. Sim. E vamos nos abraçar e quebrar essas barreiras que a gente tem, achando que tudo tem que estar no meu município. Se tiver na nossa região, já está ótimo, né? A região toda pode crescer de forma muito mais inteligente, muito mais estruturada. E aí a gente até, o Fiat sempre cita alguns exemplos que nós temos agora acontecendo. Por exemplo, foi feito o contorno da capital. Sim. Uma rodovia, a BR-101, fazendo o contorno lá por fora. E quando a gente passa lá, o que a gente vê é uma rodovia totalmente virgem, né? Não temos nada no entorno daquilo, não tem nem posto de gasolina naquela área, nada. Ou seja, é uma área virgem para a gente poder planejar agora o que a gente quer que esteja acontecendo daqui a 20, 30 anos naquela região. Se não fizermos agora, a ocupação será totalmente desordenada e depois nós estaremos correndo atrás de buscar soluções para desapropriar áreas que não foram planejadas, assim vai, né? A Via Mar aqui, que virá lá de Joinville até o contorno, mesma coisa. Vou passar por meio dos municípios aí de Guaramirim, Massaranduba, assim por diante, com áreas totalmente virgens, assim por diante. Então, nós temos que olhar, né, esse mapeamento desses territórios todos e dizer como planejar para que eles não sejam ocupados de forma desordenada. Né? Então, esse é o primeiro grande desafio. O segundo é, para continuar crescendo no mesmo ritmo que a gente vem crescendo, nós precisamos aumentar a nossa população. Nós precisamos de mão de obra. Isso é uma dificuldade que todos os setores têm, e não é só em Santa Catarina, isso é uma realidade mundial, né? Eu não estou nem falando de mão de obra qualificada, estou falando só de mão de obra. Mão de obra. Né? Mão de obra, que é um problema, né? A gente sabe. E nós temos uma população aqui que está em declínio, né? O nosso crescimento da própria população está em declínio. Nós estamos crescendo, e ano passado foi o estado que mais cresceu a sua demografia, com a migração de pessoas para cá. Exato. Né? E pelos estudos lá aproximados da Fiesc, diz que nós precisaremos ter mais 4 milhões de habitantes até o ano 2050. Isso é 50% de aumento na nossa população. Né? E como vai fazer isso? Então a migração vai continuar acontecendo, né? E vai ser necessário que isso aconteça, mas nós temos que olhar a qualidade dessa migração, não das pessoas que estão vindo necessariamente, mas sim de como acolher essas pessoas. Elas vêm com culturas diferentes, elas vêm com costumes diferentes, práticas diferentes, e nós temos que nos preparar para receber e acolher essas pessoas da melhor forma possível. Tem que ter atrativo, né? Isso. Tem que ter atrativo. E para poder integrá-los mais rapidamente possível, né? Não precisamos acabar com a cultura deles, mas que eles entendam a nossa, claro, assim, por diante, né? Possa ter isso. Então, esse é um outro grande desafio, vamos ter que encarar, né? E depois vem a questão da tecnologia, né, que nós temos que aprofundar cada vez mais a tecnologia, até para trazer soluções que a gente não consiga, talvez, em outras áreas. Ora, se ter mão de obra é um problema, a automatização pode melhorar isso bastante, diminuir essa necessidade. Né? E, por último, a inovação. Né? A gente tem que ter isso efetivamente no DNA para que isso seja cultural, para que a gente desenvolva efetivamente e não se contente em continuar fazendo as coisas do jeito que estão sendo feitas. Né? Eu tive na Fiesc em 2023 e eu conheci a Academia Fiesc de Gestão. Ali eles já estão com esse modelo visionário olhando para frente. E a Fiesc tem, o Dr. Mário
enfim, toda essa estrutura para mudar mesmo o cenário catarinense. E isso agora, esse passo que está se dando agora, eu acho que é bem legal, porque esse planejamento está estruturado. Agora nós temos que vir para as ações. Ou seja, esse plano tem que vir para os planos de governo local, de todas as instituições locais, que se entenda que esse pode ser um bom caminho, né? Exato. Mas os atores estão aqui na ponta, né? Exatamente. Então, o Instituto lá é muito bacana em planejar isso tudo, mas a ação tem que estar aqui, isso tem que ser incorporado na população local, porque nós é que vamos executar isso, né? E que bom que eles estão usando o Centro de Inovação para isso, porque essa estrutura já está aqui, né? Então nós já temos uma força pensante aqui também e capaz de executar esses projetos, ajudando o sistema como um todo. E detalhe, né, professor? O Centro de Inovação só tem 4 anos. Então tem muito chão pela frente, tem muita vela para navegar nesse mar. E a gente espera que a cada ano que passe o cenário seja mais propício aqui para o catarinense para inovar e para desenvolver o estado de Santa Catarina, que é hoje 6ª economia brasileira? Quinta? Eu não sei se é quinta ou sexta. Ou sexta. O que eu sei muito é que Gaspar é a 16ª economia de Santa Catarina em um estado que tem 295 municípios. Então a gente tem muita pujança, tem muita forma de crescer, tem espaço físico. Se Blumenau não tem, tem as regiões mais próximas, então tem muita coisa pela frente, hein, professor? Desafios não faltam, né? E isso nos deixa felizes, porque nós estamos justamente aqui para encarar esses desafios e melhorar a qualidade da nossa infraestrutura e de todos os nossos municípios para as pessoas, né? Esse é o nosso grande desafio. Ter esse olhar para as pessoas. Desenvolvimento econômico é importante, mas se nós não tivermos uma sociedade desenvolvida, a gente vai estar gastando recursos à toa. Não é mesmo? Professor, para a gente fechar, o senhor está com 71 anos? 71 anos, por mais uma semana, mais 71 anos. Está de contrato renovado, né, com tudo, tocando a gestão do Instituto Gene, do CIB também. Não vai parar, professor? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Eu acho que nunca. Mas assim, agradecer o pessoal que nos encaminhou para a gestão do Instituto Gene. Esse é um desafio maravilhoso, né? E a gente lembrar que nós precisamos de desafios, né? Então, apesar da nossa idade, né? A sua é bem quase a metade da minha, mas esses desafios nos movem. E eles são extremamente importantes. Estamos há pouco até brincando aqui qual é a melhor idade na nossa vida, qual é que está nos nossos melhores estágios. E eu já posso falar agora com conhecimento de causa um pouco, né? Dizer que a melhor idade que a gente tem é a nossa idade atual, isso não resta dúvida. Que a gente, com a carga que a gente já acumulou por algum tempo e pelas perspectivas que a gente tem para frente, os objetivos de vida que a gente tem pela frente, certamente a melhor idade é de 71. Eu sei que eu estou de 43 ou algo assim, mas para mim é 71. E isso é muito gratificante saber que a gente pode participar desse tipo de projeto, né? Então, a gente precisa agradecer para todos que nos acompanham nesse projeto, nessa caminhada, e dizer porque é isso que nos mantém vivos e cada vez mais vivos, né? Professor, obrigado mais uma vez. É sempre uma inspiração conversar com o professor. Ele já esteve no estúdio, a gente já veio aqui, a gente sempre se encontra nos eventos, e te ouvir falando da forma como o senhor finalizou o nosso papo aqui é inspirador, com certeza, não apenas para mim, que estou com 45, vou fazer 46 agora, dia 12, mas para jovens como meu filho, que tem 14 anos, minha filha, que tem 13 anos. Que vocês tenham um pouco dessa inspiração durante a sua trajetória profissional e de vida. E muito obrigado, professor, por tudo, por acompanhar o Valor Entrevista. Nós que completamos 8 anos de história, mais de 1000 entrevistas realizadas, estamos aí nessa caminhada no digital e estamos bem contentes. Vamos nessa? Vamos nessa. Obrigado. Sucesso, meu amigo. Para você que está nos acompanhando, um beijo no coração. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista.